Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui nesse momento estudar Evangelho de Lucas, capítulo 5. Prepare seu papel e sua caneta aí, façam suas anotações, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos lá? Diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Então nós vemos aqui, irmãos, uma multidão sedenta de ouvir a palavra de Deus. E nesse momento o que Jesus fazia? Ele ensinava. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz assim: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, logo, se o nosso mestre ensinava, nós também temos a mesma missão de ensinar nossa família, ensinar nossos irmãos, né? Também nós temos a mesma missão que o Senhor Jesus teve, de ensinar, de levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Continuação diz assim no verso 4: Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a peça que havia realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Vamos aqui pontuar algumas coisas aqui bem interessantes aqui nessa passagem. Primeiro, Simão, ele era um pescador profissional. Ele era um especialista naquilo que ele fazia. No entanto, ele teve um turno de trabalho muito ruim. E aí, Jesus, ele chega diante dele, como nós lemos aqui, e fala: vai para um lugar mais profundo e lança as redes. O que a gente aprende com isso? Irmãos, por mais que a gente ache, que a gente seja especialista ou a gente entenda de alguma coisa, o que precisa prevalecer sempre é a palavra que o Senhor ele tem nos dado. Por mais que a gente ache que a gente já tem muita experiência a respeito de casamento, a respeito de criação de filhos, a respeito até mesmo da nossa profissão, mas existe uma palavra que ela se sobrepõe a tudo. E essa palavra é a palavra que o Senhor ele tem liberado sobre as nossas vidas. Você e eu, nós precisamos entender e precisamos guardar isso firme no nosso coração.
Nós nunca sabemos de tudo. Por mais experiência que a gente tenha em determinada área, a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre tem que guardar no nosso coração, ter firme no nosso coração, que a palavra final ela vem do Senhor. Amém? É a primeira coisa que eu destaco aqui. Não seja soberbo. Não seja soberbo. Não ache que você já sabe de tudo, por mais que você tenha experiência, por mais que você seja um especialista. Não seja soberbo. Aceite aquilo que o Senhor ele tem a falar para a sua vida. Porque foi assim com Simão. Segunda coisa que eu quero destacar aqui. Pedro reconhece quem ele é. Ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mediante aquilo que o Senhor realizou, ele reconheceu que ele era um pecador. Sabe qual é a questão, irmãos? Algumas vezes a gente espera receber um milagre da parte do Senhor e mesmo assim nós não reconhecemos que dependemos dele, que precisamos dele, que somos pecadores, que transgredimos a sua palavra. Mas que o Senhor, a partir desse momento, que o Espírito de Deus, ele fale ao nosso coração. E assim como ele conduziu Pedro ao arrependimento, que o Espírito do Senhor, ele vinha nos conduzir, ele vinha produzir um arrependimento genuíno nas nossas vidas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Amém? Terceira coisa que eu quero destacar aqui. Primeiro, Pedro confiou na palavra. Segundo, Pedro reconheceu que ele era um pecador, ou seja, existem coisas na nossa vida que nós precisamos reconhecer. Terceiro, Jesus, a partir daquele momento, ele confiou uma missão a Pedro. Ou seja, a partir do momento que o Senhor ele vê que eu e você confiamos na sua palavra, ele nos confia uma missão. Então, se você já faz parte do corpo de Cristo, Deus, ele te confiou uma missão. Porque, como eu falei já anteriormente em outra aula, a missão, ela te direciona a um propósito. A missão, ela traz completude para as nossas vidas. Ela preenche aquele vazio que o ser humano tem, que muitas pessoas elas querem preencher com prostituição, com adultério, com bebida, com droga, com todo tipo de coisa ruim. Mas o Senhor, ele vem e nos confia uma missão. Mas primeiro nós temos que demonstrar confiança na sua palavra, para ele poder nos confiar uma missão. Vamos lá? Continuação diz aqui. Tá, eu quero destacar mais uma coisa aqui. A partir do momento que Jesus, ele confia uma missão a eles, o que eles fazem? Eles renunciam todas as outras coisas. O que é que nós estamos precisando renunciar na nossa vida? Será que nós não precisamos renunciar ao nosso eu do passado? O nosso ego? Será que a gente não precisa renunciar àquilo que muitas vezes a gente sente e tem nos prejudicado? Será? O que é que você precisa renunciar? O Senhor, ele nos questiona nesse momento. O que é que nós precisamos renunciar? Em nome de fazer a vontade de Deus.
se faça essa pergunta. Verso 12 diz assim: estando Jesus em uma das cidades, eis que um homem coberto de lepra veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e, colocando o rosto rente ao chão, suplicou-lhe: Senhor, se for da tua vontade, sei que podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra retirou-se daquele homem. Em seguida Jesus lhe ordenou: não fale sobre este acontecimento a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitário onde ficava orando. Então, o que a gente vê aqui? Um homem leproso que vem e numa demonstração de adoração, ele se ajoelha e coloca o rosto no chão. De que forma nós chegamos para pedir algo do Senhor? Porque por vezes a gente chega numa postura de arrogância e de cobrança. Muitas vezes as pessoas, elas chegam numa postura de arrogância, numa postura de cobrança, como se Jesus devesse algo a elas. Mas não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra que quando nós chegamos até o Senhor, nós temos que chegar adorando. Temos que chegar, que nos dirigir até o Senhor adorando. Segundo, no verso 14, a orientação de Jesus para aquele leproso, para aquele ex-leproso é: você não fale sobre este acontecimento a ninguém. Por que Jesus fala isso? Já faz algumas aulas, né? Que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar novamente. Jesus, ele fala para aquele ex-leproso não comentar nada com ninguém. Por quê? Porque para receber o milagre do Senhor, todas as pessoas estão prontas. Mas para serem testemunhas do Senhor, nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo está pronto. Por quê, pastor? Porque nós, para sermos testemunhas de Cristo, precisamos do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, ele diz: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés determinou. Então isso aqui a gente vê Jesus ele falando algo, né? Algo que está lá no Antigo Testamento. Você vai e se mostra ao sacerdote. Por quê? Porque essa era a orientação de Moisés após a purificação de qualquer leproso. E aqui a gente vê, irmãos, cada vez mais as multidões, elas buscando não apenas serem curadas, mas ouvirem a palavra de Deus. Ouvirem aquilo que o Senhor, ele tem a dizer. Ele tinha a dizer naquele momento. Verso 16, a gente vê aqui, ó, Jesus ele procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, orando. Ou seja, ele buscava intimidade com o Senhor. Ele procurava tirar um tempo sozinho para quê? Para orar. Busca de intimidade. O que eu e você, nós devemos fazer. Só que infelizmente as pessoas hoje em dia, a gente vive num mundo tão agitado, sabe?
tão ali tão rápido, né? Tudo acontece muito rápido, tudo é muito dinâmico. E aí muitas vezes as pessoas elas alegam não ter tempo, mas aí tem tempo para assistir uma série, para assistir um filme, para mexer no celular, né? Mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo muitas vezes para assistir um estudo aqui como esse, não tem tempo para orar, mas tem tempo para todas as outras coisas. 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais outra ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Será que nós, eu e você, nós estamos reservando tempo para o Senhor? Tempo para buscar intimidade, não apenas para pedir, mas para ouvir aquilo que Deus tem a falar a mim e a você? Se pergunte, se questione. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é este que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Então, naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus. E tomados de grande temor, exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Vamos lá? Vamos destacar algumas coisas aqui. Primeiro, a gente vê aqui essa história conhecidíssima, né? E eu não vou ler novamente, eu só vou fazer algumas considerações aqui. A gente vê um homem paralítico e que os amigos dele o levam até Jesus. O que a gente aprende aqui? Nós precisamos andar com pessoas de mais fé do que a gente. Nós precisamos andar com pessoas que têm mais fé do que a gente. Precisamos andar com pessoas de fé, com pessoas que estejam dispostas, irmãos, com pessoas que estejam dispostas a nos ajudar. A nos ajudar, que eu digo, no sentido de orar conosco, no sentido de nos ajudar espiritualmente. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu quero dizer. Segundo, olha o que Jesus fala: homem, os teus pecados estão perdoados. Vamos entender aqui, vamos aprofundar um pouco. Quem era esse homem que Jesus falou que seus pecados estariam perdoados? Ele era um paralítico. Ou seja, era um homem que a sua vida física estava estagnada. Ele dependia de outras pessoas. E aí, vamos
vamos transportar isso aqui, vamos olhar de forma espiritual. A vida de muitas pessoas, irmãos, elas estão estagnadas por causa do pecado. E não apenas por causa do pecado, por causa dos erros. Porque o pecado, ele paralisa a nossa vida. O pecado, ele faz com que a nossa vida emocional, espiritual e até mesmo a vida física, em algumas áreas, né? Casamento, família, área financeira, ela fica estacionada por causa do pecado. Então nós precisamos fazer o quê? Tomar posse do perdão que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Quantas pessoas nesse momento elas levam uma vida de amargura e ressentimento? Por quê? Porque elas não tomaram posse do perdão que Deus ele tem para elas. Elas, em algum momento da vida, tomaram decisões erradas e por causa da decisão do passado, ela vem refletindo no presente, nesse momento da vida da pessoa. E a pessoa muitas vezes, ela não consegue, sabe? Ela não consegue tomar posse do perdão de Deus. Ela se culpa. Ela se culpa. Ela vive amargurada, vive ressentida, porque não tomou posse do perdão que o Senhor ele tem para as nossas vidas. E nós temos que tomar posse do perdão que o Senhor ele tem para as nossas vidas, porque lá em Atos 17:30, se eu não me engano, diz que o Senhor ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Ele não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Então eu e você, nós precisamos tomar posse do perdão que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Porque isso servirá de cura, de bálsamo. E isso vai fazer com que a sua vida, ela faça o quê? Ela comece a entrar em movimento novamente. Ela fique de pé e entre em movimento novamente, assim como foi com esse paralítico. Segunda coisa aqui que eu quero destacar nessa história é o desafio que Jesus ele fez, né? Vamos dizer que é um desafio aqui, né? Ele falou: o que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou mandar o paralítico levantar e andar? E aí eles falaram o quê? É mais difícil mandar o paralítico levantar e andar. E ele falou: então peraí, fica olhando, né? Sensacional, irmão, isso aqui é sensacional. E ele diz: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Ou seja, todas as vezes, irmãos, que nós recebemos milagre da parte do Senhor, todas as vezes que nós recebemos um milagre da parte do Senhor, isso é motivo de alegria e nós devemos compartilhar com os nossos familiares, com a nossa família, porque casa significa o quê? Comunhão, lugar de acolhimento. Verso 27. Passado estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e o convocou: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Outras palavras aqui, eles estavam questionando por que é que os discípulos de Jesus eles tinham comunhão com os pecadores, porque todas as vezes que a Bíblia fala de comer e beber, ela está se referindo ao quê? A comunhão. Porque isso está dentro do contexto cultural dos judeus. Jesus ele diz, em outras palavras: eu tenho comunhão com os pecadores, porque
porque eles são enfermos, porque eles precisam de mim, porque eu não vim para os justos, mas vim chamar eles ao arrependimento. O que significa arrependimento? Mudança de entendimento, mudança de pensamento. Em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhe propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, virão dias em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. O que Jesus está dizendo aqui? Que aquele não era o momento. Aquele não era o momento. Eles questionaram, né? Porque a gente vê que os fariseus, eles eram pessoas que em todo momento eles queriam confrontar Jesus, eles queriam afrontar, eles queriam pegar Jesus no erro. Então, para eles, tudo era motivo de eles questionarem, de eles confrontarem e afrontarem Jesus. Jesus falou: não, agora não é o momento, mas chegará o momento que verdadeiramente eles jejuarão. E aqui Jesus ele acrescenta uma parábola, diz assim: lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova, e além disso, o remendo novo jamais se ajustará à roupa velha. O que ele está dizendo aqui? Todas as vezes que a Bíblia fala de roupa, irmão, ela está falando da forma que nós nos apresentamos diante de Deus. A forma como nós nos apresentamos diante de Deus. E ele diz: ninguém pega um remendo de roupa nova e costura numa roupa velha. Ou seja, ele está falando de quê? De uma adaptação. Está dizendo que tem muitas pessoas que elas querem que o evangelho se adapte a elas. E elas não querem se adaptar ao evangelho. Elas não querem verdadeiramente serem transformadas pelo poder do evangelho. É isso que Jesus está dizendo aqui. E na mesma continuação, no verso 37, ele diz aqui: da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo ao fermentar-se, arrebentará o recipiente, e se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em recipiente de couro novo. Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo, porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Então vamos lá, para a gente finalizar aqui. Ele diz: ninguém coloca vinho novo em odre velho. Né? Vamos usar essa linguagem aqui, né, para facilitar. Que eu creio que na sua versão bíblica está assim, né? Ninguém coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se colocar o vinho novo no odre velho, o odre velho ele vai romper. O que significa o odre velho? A nossa mente. Significa que para receber o novo de Deus, nós precisamos o quê? Transformar o nosso entendimento. Sermos transformados, transformar o nosso entendimento pelo poder da palavra de Deus. Aceitar essa transformação, aceitar essa mudança de percepção, mudança de pensamento, a mudança de consciência. Tudo isso precisa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Amém? E aqui a gente finaliza capítulo 5 de Lucas. Amém? Vamos orar? Pai, eu te rendo graças, Senhor, nesse momento. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Deus, que o Senhor possa nos conceder sabedoria, entendimento, Pai, para que a gente possa, meu Deus, levar a Tua palavra aos demais irmãos que necessitam, Senhor. Pai amado e bendito, em nome de Jesus, que a missão que o Senhor nos confiou a cada dia, Senhor, o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Que nós sejamos instrumentos da Tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não deixe, Senhor, que a soberba, meu Deus, se assenhoreie do nosso coração, Senhor, a ponto de a gente não reconhecer, meu Deus, os nossos pecados, os nossos erros diante de Ti, Pai. Deus santo e bendito, nós te pedimos, Senhor, nesse momento,
Que teu Espírito Santo venha agir nas nossas vidas, venha transformar, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo, cada inscrito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, assim como o Senhor, meu Deus, fez o milagre daquela pesca abundante, meu Deus. Que o Senhor venha cobrir, Senhor, a vida de cada um de bênção, Senhor. De toda sorte de bênção, Senhor. E que a gente venha viver uma vida com abundância na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, se inscreva, curta, compartilhe e, querendo Deus, até mais com o capítulo 6 de Lucas. Amém? Deus abençoe a todos.